Olá, queridos alunos. Meu nome é Nadine Salomão, eu sou professora da disciplina de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues. E a dica de hoje vai tratar de um dos temas aí queridinhos da banca FCC nos concursos públicos em geral. Seja um concurso público de nível técnico, de nível analista e também pensando nas altas carreiras jurídicas, a FCC gosta muito de cobrar o tema da citação. Então, pensando também que a banca FCC vai ser a responsável aí pelo novo concurso público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que está prestes a sair oficialmente, eu não poderia deixar de comentar esse tema com vocês. Então, como sempre, claro, na medida da profundidade que esse vídeo dica muito rápido nos permite, eu vou abordar alguns tópicos principais do tema da citação e na sequência a gente vai resolver uma questão atual de concursos públicos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da banca FCC a respeito justamente da citação. Então vamos lá. Primeira ideia aí a respeito do tema vem enunciada no artigo 238, que é o primeiro artigo ali do momento do Código de Processo Civil que aborda o tema da citação. Diz ali o 238 que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Dentre os atos processuais em geral, a citação é um dos atos mais importantes, justamente porque ela é o instrumento que vai tornar possível o exercício pela parte ré, executada ou interessada, das garantias constitucionais, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa garantidos já desde a Constituição Federal. E é justamente a participação das partes interessadas, atualmente, no processo, o que confere a legitimidade à própria jurisdição no Estado democrático constitucional de direito, né? Na sequência, o artigo 239 esclarece ali que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial, que está lá disciplinada no artigo 330, e também ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, que está disciplinada no artigo 332. Então, ficou claro aqui para a gente, pela redação legal, de que a citação válida é um pressuposto de validade do processo. Existia muito mais antes, não tanto atualmente, um debate a respeito de que consistiria a citação válida. Seria um pressuposto de existência do processo ou um pressuposto de validade do processo? Pois bem, está claro pela redação legal que é um pressuposto de validade do processo a citação válida. Mas e aí? Será que todo e qualquer processo precisa verificar, né, ter a ocorrência de uma citação válida para que a gente considere essa relação jurídica processual também válida como um todo? Não, né? A própria redação legal diz ali algumas hipóteses em que o processo pode começar e terminar sem a existência de uma citação e ainda assim o processo ser considerado válido. Que situações são essas? São a situação de indeferimento da petição inicial e também a situação de improcedência liminar do pedido. E aí, o que essas situações aí têm em comum, né, pra gente? Essas situações são, ambas elas, beneficiárias ao réu. Digamos assim, que o réu ganhou uma ação sem nem precisar sair do sofá, contratar um advogado, apresentar uma contestação, integrar o processo, por exemplo. Então, tendo em vista que são situações que beneficiam o próprio réu, a gente entende que o processo pode começar e terminar sem que ele seja citado e ainda assim a relação jurídica processual é considerada válida. Então, muita atenção para a regra geral e também para essas duas exceções aí do caput do artigo 239. Nesse momento também achei relevante a gente mencionar a questão do parágrafo 1º do artigo 239, que diz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Aqui, então, consta uma hipótese em que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado vai suprir essa falta aí da citação válida, né? É um outro momento que não equivale a uma citação, mas que vai
possibilitar aí o réu para apresentar contestação ou embargos à execução, só que é claro que daí vai fluir a partir da data do comparecimento espontâneo desse réu ou do executado, o prazo para que ele apresente contestação ou embargos à execução. Outro dispositivo que eu acho interessante a gente mencionar é o caput do artigo 240. Ele fala ali dos efeitos da citação. Então, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, vai induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que vem a ser o nosso Código Civil. Então, a respeito desses efeitos da citação válida, gosto de mencionar e aprofundar um pouquinho mais o primeiro deles, que é o de induzir litispendência. Quando a gente diz que a citação válida induz litispendência, ela vai induzir litispendência para o réu, né, gente? Diz ali o artigo 337 o que é a litispendência. Vamos rememorar. O parágrafo 1º diz que verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. E o parágrafo 2º do 337 diz que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, para a gente verificar a ocorrência de litispendência, é preciso que haja a tríplice identidade entre ações. Preciso que a ação anterior coincida em todos os seus elementos com a ação posterior, partes, pedido e causa de pedir. Qual que é a consequência prática da verificação da litispendência? A gente tem que extinguir a ação ajuizada posteriormente sem resolução de mérito para preservar a atividade jurisdicional daquela primeira ação idêntica que já foi ajuizada. Quando o autor ajuiza uma ação, no momento em que ele está ajuizando a ação idêntica, ele já sabe que corre uma ação idêntica anteriormente ou não. Agora, o réu, a gente só vai poder exigir que ele tenha conhecimento de que em face dele tramita uma ação idêntica a uma outra que já tramita anteriormente, a partir do momento que ele é citado validamente. Então, é nesse sentido que a citação válida vai induzir litispendência. Ela vai induzir litispendência para o réu. A citação válida também torna litigiosa a coisa e também constitui em mora o devedor, salvo lá o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. Trouxe aqui a redação desse texto legal do Código Civil para a gente observar que, na verdade, o 397 e o artigo 398, eles trazem aí questões obrigacionais que tem ali disciplinado um momento específico para aquelas situações em que se considera em mora o devedor. Então, vamos ver juntos aqui a redação legal. O 397, por exemplo, diz que o inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. E não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Já o artigo 398 enfoca em uma outra questão obrigacional, que são nas obrigações provenientes de ato ilícito. Quando a obrigação é proveniente de ato ilícito, se considera o devedor em mora desde o momento em que praticou esse ato ilícito. Então, por exemplo, uma ação de reparação por danos materiais e morais em razão de um acidente de trânsito, que seria um ato ilícito, ajuizada pela vítima, né, a pessoa que se julga vítima desse acidente de trânsito, se considera o responsável pelo pagamento dessa indenização em mora desde a data do evento danoso e não desde a data do ajuizamento da ação, por exemplo, ou desde a data da citação válida, por exemplo. Existe uma súmula do STJ, a súmula número 54, que aborda especificamente essa questão. Mas então, assim, fica claro aqui pra gente que se a gente estiver dentro de alguma hipótese que se amolde ao que diz o 397 ou o que diz o 398 do Código Civil, a constituição em mora do devedor se dá em outros momentos. Mas se a gente estiver diante de um processo que não se encaixa nas hipóteses do artigo 397 ou 398 do Código Civil, quando é que a gente considera em mora o devedor? Pois bem, a partir do momento da citação válida. É esse o efeito da citação válida que o artigo 240 caput quer esclarecer aqui pra gente. Ainda há um efeito da citação válida que não é trabalhado expressamente ali no texto legal, naquele momento do caput do 240, mas é trabalhado doutrinariamente,
que é o efeito de estabilização da demanda da citação válida. Também é chamado de efeito preclusivo. E a gente infere esse efeito da citação válida a partir da compreensão do que diz o artigo 329 do Código de Processo Civil. Diz ele que o autor vai poder, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, até haver a citação válida, realmente o autor vai poder aditar, ou seja, complementar, ou então alterar o pedido ou a causa de pedir daquela ação, sem precisar do consentimento do réu para isso. Mas uma vez acontecendo a citação válida, a gente entende que aquela demanda encontra-se estabilizada. E aí, sem o consentimento do réu, ele não vai poder mais aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir. Tá bom? Na sequência, o artigo 246 traz aí as espécies de citação. Diz que a citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, também por edital ou por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Essa ordem aqui de espécies de citação elencada pelo artigo 246 não foi estabelecida à toa. Regra geral, a primeira modalidade de citação que a gente utiliza na prática é justamente a citação pelo correio, por ser a modalidade mais rápida, mais simples e até mais barata de comunicação de atos processuais. É claro que daí, uma vez frustrada essa tentativa de citação pelo correio, a gente passa a tentar promover a citação de forma válida, daí pelas outras vias, né, por oficial de justiça, por edital, etc. Então, regra geral, a primeira tentativa de citação vai ser pelo correio. Mas a gente não pode deixar de observar o que dizem os parágrafos aí do artigo 246, né? Temos no parágrafo 1º que, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E segundo o parágrafo 2º, o disposto nesse parágrafo que a gente acabou de ler, também aplica-se à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Então, muita atenção. A partir da leitura dos parágrafos 1º e 2º, a gente tem aí que não é uma regra geral, sem exceção, que a citação vai ser feita pelo correio. Então, não vai ser sempre feita pelo correio. Por quê? Tratando-se dessas figuras aqui mencionadas nos parágrafos 1º e parágrafo 2º, as citações e intimações serão efetuadas preferencialmente por meio eletrônico. Então, muita atenção nisso também. Vamos resolver uma questão da Banca FCC, que foi cobrada no concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2017 para juiz substituto. Mas não se assustem, vocês vão resolver a questão comigo e vão verificar que a questão realmente é bastante simples e vão resolver com bastante tranquilidade, tá bom? Diz ali a questão, o enunciado, né? No que se refere à comunicação dos atos processuais. Então, é correto afirmar o quê? A letra A diz: para a eficácia e existência do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, com a ressalva única de indeferimento da petição inicial. Essa assertiva é bem errada, né? Primeiro porque a gente sabe que a citação válida não é um pressuposto de eficácia ou existência do processo. É um pressuposto de validade do processo. E também a gente sabe que a assertiva A está errada porque a ressalva não é uma ressalva única de indeferimento da petição inicial. Além dessa ressalva aí com relação ao indeferimento da petição inicial, ainda se ressalva a necessidade de citação válida quando a gente estiver diante da improcedência liminar do pedido. Então, são duas exceções aí para a citação válida como pressuposto de validade do processo. Então, a letra A está errada. A letra B diz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Pois bem, parece realmente o posicionamento adequado aí que a gente trabalhou, acabamos de ver, no artigo 239, parágrafo 1º, né? Mas vamos verificar o que dizem as outras assertivas aí antes já de ficarmos com a assertiva B a correta, né? Então, a princípio seria realmente a B.
Vamos ver o que diz a alternativa C. Ela diz que a citação válida, salvo se ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Então, a assertiva C está errada porque a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, vai induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor. Então, a letra C está errada. A letra D diz que a citação será sempre pessoal, por se tratar de ato personalíssimo e, portanto, intransferível. Então, a letra D está errada, consta da redação do artigo 242, que a citação, em regra, será pessoal, mas ela pode se dar também na pessoa de um representante legal, desse réu do executado, e também se dá em relação a uma pessoa que tenha uma procuração com poderes especiais para receber essa citação. Então, ela não vai ser sempre pessoal. Existem aí algumas outras ressalvas que o artigo 242 do CPC dá para a gente, né? Então, a letra D está errada. A letra E fala, como regra geral, a citação será feita por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. E frustrada esta, far-se-á pelo correio. Não, não é bem assim. Eles inverteram a ordem, né? Como regra geral, a citação será feita por meio de correspondência, né? Dos correios. E daí, se for frustrada a citação pelos correios, a gente vai passar a tentar se utilizar dessa modalidade de citação por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Então, a letra E também está errada. Realmente, a gente teria que assinalar, nesse momento, a assertiva B como a correta da questão. É isso aí, gente. Eu espero tê-los ajudado a elucidar alguma coisa ou outra a respeito desse tema. Desejo boa sorte nos concursos públicos e até a próxima. Obrigada.